Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A Anvisa pediu mais informações ao Ministério da Saúde antes de decidir se libera ou não o uso dos autotestes de Covid-19 no Brasil. Estava agora, nesse momento, falando aqui com fonte, entendendo reunião encerrada e prazo de 15 dias para o Ministério da Saúde explicar melhor qual política pública pretende com essa liberação dos autotestes. Esse tema vai, então, voltar à pauta tão logo o time de Marcelo Queiroga enviar as informações, é o que me diz aqui o integrante da Anvisa. Prazo máximo de 15 dias. A bola agora está com o Ministério da Saúde. No documento entregue à Anvisa, o Ministério da Saúde afirma que o autoteste é uma ferramenta auxiliar na política de combate à pandemia de Covid-19 e servirá como instrumento de triagem dos pacientes. Depois do posicionamento da Anvisa, em pronunciamento ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Marcelo Queiroga reforçou o objetivo da pasta. A agência vai notificar o Ministério e, com base no que o Ministério analisar, vamos fazer a resposta devida, mas a posição do governo é a favor da venda dos testes nas farmácias para qualquer cidadão brasileiro que queira adquirir esse teste. Lembrar que toda farmácia tem um responsável técnico e ele tem responsabilidade por todos os produtos que são vendidos na farmácia, e nós achamos que isso amplia a possibilidade de diagnóstico. O pedido do Ministério da Saúde para a liberação do autoteste foi protocolado no último dia 13. O debate sobre a autorização no país ocorre no momento em que o Brasil vem batendo o recorde de novos casos da doença, o que provocou uma corrida às farmácias e laboratórios. Porque o Brasil está registrando recorde atrás de recorde de pessoas que estão buscando testes de Covid nas farmácias. Foram mais de 170 mil testes feitos nos últimos dias 12 e 13 deste mês. Com essa procura em alta, já tem risco de falta de teste para diagnóstico da doença em todo o Brasil. Em São Paulo, quase 90% dos laboratórios privados estão com dificuldades para repor os estoques. E o que podemos entender desse posicionamento da Anvisa? Sobre essas e outras questões, conversamos agora com o Gonzalo Vecina Neto. Ele é médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa. Doutor Gonzalo Vecina, sempre um prazer lhe receber aqui no Item Mais. Bem-vindo. É um prazer meu estar aqui com vocês no Item Mais. Autoteste, doutor, é um tema que traz muitas dúvidas para quem nos acompanha. Como ele funciona, qual é a sua confiabilidade, são questões que vamos tratar aqui ao longo dessa conversa. Mas antes de qualquer coisa, o senhor, como já esteve à frente da Anvisa, vai conseguir nos explicar melhor do que ninguém com relação ao posicionamento dela nesse momento sobre esse tema, sobre o autoteste. O que exatamente a agência está cobrando do Ministério da Saúde sobre o uso do autoteste no Brasil? Veja, o autoteste é um tipo de exame que pode ser utilizado para que as pessoas saibam se elas têm ou não uma doença, que no caso é uma doença de notificação compulsória, que é a Covid-19. Então, para que essa doença seja identificada adequadamente, tem que haver uma política em relação a esses testes. Quem faz a política é o Ministério da Saúde. Os autotestes só podem ser liberados quando existe uma prévia política proposta e aprovada pelo Ministério da Saúde, como, por exemplo, nós temos em relação à AIDS. A AIDS tem um autoteste aprovado, só que tem uma política prévia à utilização do autoteste, de tal forma que existe algum tipo de possibilidade de que um teste positivo seja comunicado à autoridade sanitária, para que a autoridade sanitária possa acompanhar a evolução da doença na sociedade. E o Ministério da Saúde não demonstrou isso de maneira adequada para a Anvisa. Então, não há por que a Anvisa liberar a utilização do autoteste, que deveria ser um instrumento de controle dessa doença através de uma política pública. O que essa política pública tem que prever, doutor? Ela tem que prever, particularmente, o impacto dos testes positivos. Então, sempre que você tem um teste positivo, você tem uma possibilidade de ter uma explosão de casos. Então, é importante que essa política, no caso do autoteste, ela tenha como ser registrada. Nós não precisamos registrar 100%. Então, mas se uma boa parte dos compradores do teste, e grande parte desses testes serão comprados,
Alguns países europeus, como por exemplo o Reino Unido, há uma distribuição ativa por parte do Ministério da Saúde de testes. Não sei se isso poderá ocorrer no Brasil, mas seria também parte de uma política o Ministério da Saúde comprar os testes e distribuí-los, por exemplo, a alunos que devem ir para a escola, de tal forma que de manhã, antes de mandar a criança para a escola, a mãe faz o teste e fica sabendo se a criança está positiva ou não. Se tiver positivo, fica em casa, para não disseminar a doença. Se tiver negativo, vai para a escola. Então, uma política pública da utilização desses testes teria indicações como essa. Eu espero que o teste não seja muito caro, seja barato. Como na Europa, a venda dos testes está em torno de 2 euros. Mas esses países que compram testes e distribuem para os seus cidadãos devem, com certeza, pagar bem menos pelo teste no mercado. E aí há a possibilidade, então, de distribuir o teste, no caso, por exemplo, para profissionais de saúde antes de sair para trabalhar, profissionais do transporte coletivo que também se relacionam com muita gente durante o percurso do ônibus. Então, existem muitas utilidades que poderiam ser muito positivas se o Ministério da Saúde fosse capaz de propor uma política pública. O senhor citou a realidade de alguns países, doutor Vecina. Como tem sido a experiência nesses lugares onde o autoteste já é realizado? Tem sido positiva, porque, veja, colocar o cidadão no jogo é colocar mais um jogador para tentar controlar essa doença. Eu sou a favor, absolutamente a favor, de quanto mais informação nós dermos para o cidadão, quanto mais instrumentos de controle da doença nós dermos ao cidadão, melhor será a nossa capacidade de controlar a doença. Então, eu sou plenamente favorável a isso. Agora, o Estado precisa estar a favor disso, né? E no caso, o que nós estamos enxergando é uma discussão entre 2 órgãos do SUS, entre o Ministério da Saúde e a Anvisa, inexplicável, né? Não deveria estar ocorrendo, deveria estar havendo diálogo entre esses 2 órgãos. Essa falta de diálogo nesse momento nos dificulta em quais sentidos, doutor Vecina? Dificulta no sentido de construir mais rapidamente a alternativa que permita que a Anvisa aprove o teste, sabendo que ele será utilizado na sua plenitude. Não dá para propor a utilização de um teste para a identificação da Covid-19 se o Ministério da Saúde não tem uma proposta inteligente para utilizar o teste. Não é uma diversão o teste é um instrumento importante para a gente controlar essa doença. Doutor, então vamos falar mais sobre o autoteste. Qual é o grau de confiabilidade dele? É óbvio que ele não é igual a um teste de laboratório. A acurácia, a capacidade de achar um resultado correto é menor. Se situa em torno de 80%. Agora, ele se der um positivo, qual é a chance desse positivo ser real? 80%. Tem 20% dos positivos que não serão positivos, o que não é um problema tão grave. Pior seria se ele dissesse: você não tem e você tem. O falso negativo é muito mais grave no caso da saúde pública. Então, apesar de ele não ter um perfil semelhante a um teste de laboratório, ele tem um bom perfil e poderá ser bem utilizado pela população. Doutor, com relação, mais uma vez, às questões do autoteste, como será essa instrução para a população? Como o senhor falava, qualquer dificuldade que a gente pode ter ao fornecer um autoteste para um cidadão, enfim, alguém que está com uma suspeita de Covid-19, se é a instrução correta? Veja, a instrução correta não é difícil. A instrução de como fazer o teste não é difícil. É passar o bastão dentro da cavidade nasal, colocar no tubinho de água, esperar lá um tempo e pingar aquilo no decodificador. Dando positivo, o sujeito deveria comunicar que deu positivo. Na Inglaterra, os testes vêm com um QR Code, você aponta o celular para o QR Code, informa o Ministério da Saúde diretamente que o seu teste deu positivo, o Ministério da Saúde fica sabendo que tem um caso positivo em tal lugar. E, inclusive, nesse momento, o Ministério da Saúde pode até avisar outras pessoas próximas a esse caso, assim, olha, temos um caso positivo, ou temos um conjunto de casos positivos nessa região, para que as pessoas também possam ativamente evitar se contaminar.
Então, basicamente é disso que nós estamos falando. A informação que o cidadão vai ter para conseguir ajudar o Estado a controlar a pandemia. O senhor coloca várias vantagens, doutor Vecina, ao longo da nossa conversa com relação à utilização do autoteste. Daí minha última pergunta. Há alguma desvantagem no uso dele? Eu acho que a desvantagem que poderia ter é da medicalização, da gente começar a valorizar o teste como se o teste fosse a solução do problema que nós estamos enfrentando. Não, o teste é mais uma arma que nós temos que usar. Não é a arma final, nem a arma mais definitiva, porque a arma mais definitiva, com certeza, é a vacina. Agora, saber quem está infectado e poderá infectar mais pessoas é uma questão importante. Então, não dá para dizer que exista uma desvantagem, mas existem muitas vantagens. O medo é a gente, de novo, transformar o teste em alguma coisa mágica. Hoje eu estou aqui fora porque eu fiz o teste. Não é esse o objetivo, né? Doutor Vecina, sempre muito bom conversar com o senhor, sempre um prazer. Venha sempre aqui ao Item Mais. Até uma próxima. Muito obrigado, parabéns pela boa informação que está levando para os seus ouvintes. Sempre importante, sempre contando com a sua ajuda, doutor. Até. Afinal, quais são os testes disponíveis hoje, no Brasil e no mundo? Sobre essa e outras questões, seguimos aqui, falando agora com o Marcelo Simão. Ele é médico infectologista, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Marcelo, sempre um prazer conversar com o senhor. Bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite. Doutor, quando falamos de autoteste, já falamos aqui sobre algumas dúvidas que vêm à cabeça. Uma outra dúvida que surge é qual que é a diferença entre ele e os testes que já conhecemos, estamos habituados, como, por exemplo, o PCR. Quais são as principais diferenças e semelhanças entre eles? O PCR é um teste complexo que é feito em laboratórios, de referência. Nos laboratórios onde é necessário colher um sangue do paciente para que o exame seja realizado. Ele tem uma alta sensibilidade e especificidade. Já para o autoteste, tem que ser um teste que a gente chama de monocromatográfico, ou um teste rápido, onde a própria pessoa vai realizar este teste. Então, ele é um teste de antígeno, que também é vendido aí nas nossas farmácias. Ele pode ser feito aí nas nossas farmácias. Ele é um teste de antígeno. Existe também o teste de anticorpo. Só que o teste de anticorpo, ele não serve para diagnóstico, porque os anticorpos surgem muito tardiamente na evolução da doença. Então, esse autoteste nada mais é do que um teste de antígeno que a própria pessoa realiza em si mesmo e ela tem ali o resultado se ela está infectada ou não. É preciso chamar muita atenção, e a própria Anvisa no seu documento fala isso, que ele não é um teste que pode fechar definitivamente o diagnóstico. Então, é preciso ter uma política pública montada pelo Ministério da Saúde para a distribuição desses testes, para a venda desses testes em farmácia, para que isso possa ser implementado em nosso país. Qual seria a grande vantagem da utilização desse autoteste? Então, veja bem, a realização do autoteste, ele traz, como já é realizado em vários países do mundo, países europeus, Estados Unidos, Austrália, onde o indivíduo ele compra o kit para fazer o teste em uma farmácia ou ele é distribuído pelo governo, como em Portugal, por exemplo. Portugal disponibiliza 4 autotestes por mês para cada habitante, para que ele possa se testar talvez semanalmente. Isso é muito importante. Esse autoteste pode ser feito em pessoas que têm sintomas, em pessoas assintomáticas, que tiveram contato com uma pessoa que tem Covid e, se ele der positivo, for feito de maneira correta e for positivo, demonstrando que você está infectado, você vai se isolar, vai se auto-isolar e impedir que a doença seja transmitida aos seus familiares ou às pessoas do seu trabalho. Isso é que é o mais importante, é você conhecer se você realmente está infectado para evitar o contágio com outras pessoas. Este é o fundamento mais importante do teste. Doutor, diante de um aumento de casos de Covid-19, do avanço da variante Ômicron, acompanhamos também um aumento na procura por testes para detectar a Covid-19. E o que acompanhamos também foi a falta desses testes. Muitas pessoas indo à procura deles e não encontrando. Qual é a situação hoje de testagem no Brasil? E mais, qual que é a importância de uma política de testagem num contexto de enfrentamento à pandemia? Muito bem, excelente pergunta.
Veja bem, nós testamos muito pouco. O Brasil nunca foi um país que testa muito, como a Alemanha, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra. Não. Aqui testamos pouco. Na maior parte das vezes, nós testamos os pacientes mais graves, aqueles que estão hospitalizados ou estão em unidade de terapia intensiva. Isso não é uma política pública de testagem. Absolutamente não é, tá? Porque nós conhecermos qual é a velocidade com que a doença está avançando no nosso país só pode ser feito através da testagem. Então, se tivermos uma testagem ampla, nós podemos ter uma ideia de como a pandemia está caminhando no Brasil. Veja, nas últimas semanas, além do apagão de dados que nós tivemos, nem observamos qual foi a velocidade da Ômicron quando ela entrou no Brasil, tá? Por causa do apagão de dados do Ministério da Saúde. Além disso, nós estamos atravessando uma falta de insumos e uma falta de testes para diagnosticarmos a doença, porque a procura foi muito intensa. Não houve uma política de oferta de testes. E agora você viu muito bem que o ministro da Saúde disse que não quer comprar 200 milhões de testes porque ele tem medo de sobrar e ele perder os testes, já que o teste custa entre 3 e 4 dólares. Então, isso não é um pensamento em termos de política pública. Política pública é fazer uma testagem ampla para a gente conhecer o que está acontecendo na população, qual é a velocidade que essa variante está difundindo na nossa população, para podermos tomar medidas certas, ideais para conter a pandemia. Não temos dados concretos, mas a gente tem a realidade, doutor. E, de fato, os relatos de pessoas próximas é de que há um aumento de casos de Covid-19, as farmácias relatam exatamente essa alta na procura por testes, laboratórios. Como hoje podemos classificar o avanço da variante no nosso país e o quanto ela está representando justamente nessa procura por testes que falávamos há pouco? Então, a variante Ômicron é o vírus mais transmissível que já cometeu a espécie humana. Isso está bem claro hoje, né? Uma pessoa é capaz de infectar 12 a 15 outras pessoas. A semelhança do vírus do sarampo, até mais do que isso. Então, a doença está avassaladora em nosso país. Isso com uma detecção ruim, porque se tivéssemos uma detecção boa, é possível que tivéssemos o dobro ou o triplo de número de indivíduos positivos no Brasil. O que eu estou vendo aqui, por exemplo, em minha cidade, Uberlândia, é uma coisa impressionante a quantidade de gente infectada. E muitos surtos familiares. Por quê? Porque o indivíduo adquire muitas vezes no seu trabalho ou em alguma atividade de lazer que ele teve. Quando ele volta para casa, ele transmite a todos os seus familiares, a esposa, os filhos, pai, mãe. E com isso, nós temos surtos, né, familiares enormes. E nós sabemos que a variante Ômicron, ela produz uma quantidade enorme de casos assintomáticos. Estudo agora publicado no Lancet, um editorial do Lancet, mostrou que até 80% a 90% dos indivíduos podem ser assintomáticos em algum momento, entendeu? Então, por isso é que realmente a gente não tem noção da quantidade de casos que vai ocorrer. O que esperamos é que o aumento seja muito grande, ela vai dar um pico enorme da doença e em cerca de 5 a 6 semanas vai haver já uma queda do número de casos, o que esperamos para provavelmente no fim de fevereiro, começo de março. Ou seja, doutor, essa falta de testes, o fato de não identificarmos que a pessoa está infectada, está com Covid-19, isso dificulta o combate à doença. Com certeza, porque o indivíduo não sabe que tem, às vezes ele tem sintomas muito leves, ou ele é assintomático, né, apesar de saber que ele teve contato com uma pessoa positiva e ele continua fazendo as suas atividades normais. Como o vírus é muito transmissível, esse indivíduo, ao longo do dia, pode infectar um grande número de pessoas. Isso, sem dúvida alguma, sem nós conhecermos o status, se ele está infectado ou não, nós não podemos ter combate à doença, porque o combate à doença é feito com o quê? Com máscara, com distanciamento social, com conhecimento se você está infectado ou não, para podermos ter políticas públicas para evitar a disseminação da doença. Diante dessa falta de testes, doutor, para encerrarmos essa nossa conversa, o autoteste seria uma solução viável? Sim, seria uma solução viável, mas aí nós temos que ponderar vários pontos. Primeiro, existe uma maneira correta de se fazer o teste. Isso é muito importante.
Segundo, é preciso interpretar o teste e logo depois de interpretar, se você está positivo ou negativo, como será feita a notificação do caso. O indivíduo teria que entrar na internet e notificar que ele está positivo, né? A maioria das pessoas provavelmente não vai fazer isso. O usuário ele tem que conhecer o teste realizado de maneira correta, tá? E saber interpretar, porque ele não está com um profissional ali do lado para poder interpretar para ele. Ele comprou o teste e vai fazer o teste em casa. Outro aspecto importante é o momento de se fazer o teste. Se o indivíduo teve contato com uma outra pessoa com Covid no dia 1, ele não pode fazer o teste no dia 2 ou 3. Ele vai dar negativo. É preciso esperar um tempo, pelo menos 5 a 7 dias, para que você teste para ver se você infectou ou não. Então, existem vários fatores importantes aí. Por exemplo, o teste que você faz, o autoteste, será confirmado com outro teste depois que você notifica que você está infectado? Em Portugal, sim. A pessoa notifica via internet e aí é feito em um laboratório um teste confirmatório. E a notificação, como é que fica? Através do celular? Ou muita gente realmente não vai notificar e nós vamos perder muitos desses doentes positivos. Então você vê que existem inúmeras e variáveis que precisam ser solucionadas antes que se libere o autoteste. A Anvisa colocou isso tudo no documento deles. Então, enquanto não tivermos, e é isso que a Anvisa cobrou do Ministério da Saúde, uma política pública de testagem para que haja liberação em massa do autoteste. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, sempre esclarecedora. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? É um prazer sempre falar com vocês. E encerramos esse episódio sempre com aquele alerta. Use máscara, vacine-se contra a Covid-19, proteja-se. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.